Em continuidade com as aulas anteriores, nessa aula nós vamos trabalhar então a parte do estômago, especialmente enfatizando o estômago de ruminantes. Então nós temos as seguintes funções relacionadas com o estômago. Armazenamento, então o conteúdo alimentar, ele é armazenado até o processo de digestão e absorção. Quero que vocês entendam que quando nós falamos em estômago, inicia o processo de digestão enzimática e inicia o processo de digestão mecânica, mas o principal local de digestão e absorção é o intestino, tá? Nós vamos trabalhar então nas próximas aulas. Nós temos a digestão parcial de carboidratos, proteínas e lipídios acontecendo no estômago, a secreção de ácido clorídrico. Então nós vamos ver que, por exemplo, em ruminantes, nós temos estômagos aglandulares, tá? Enquanto existe uma porção do estômago que é glandular. Então, apresenta a secreção de ácido clorídrico. Nós temos a formação do quimo, então, o alimento que foi deglutido, ele passa por uma quebra mecânica, assim como por o início, pelo processo inicial de quebra enzimática, e nós temos a conversão desse alimento em um conteúdo pastoso, semi-líquido, tá? Que nós chamamos então de quimo. Esse quimo, ele vai ser gradualmente passado, pela contração da bomba muscular do estômago para o intestino delgado, onde ocorre então a digestão enzimática final e o processo de absorção. Ainda o estômago tem função de secreção de diversos hormônios, tá? Então esses hormônios secretados pelo estômago, pela mucosa do estômago, pelas células que estão nessa mucosa, tem ação local, modulando então a própria secreção do ácido gástrico, como também a motilidade. E ação sistêmica, então induzindo, por exemplo, outras glândulas do trato gastrointestinal a aumentar a sua secreção e também atuando no sistema nervoso central no processo específico de saciedade, tá? Entendendo que o estômago, ele apresenta as 4 túnicas que nós vimos que também estão presentes no esôfago, sendo a mucosa, submucosa, a muscular externa e a serosa ou adventícia. O estômago, ele apresenta essas pregas, relacionadas a projeções da mucosa e submucosa, quando o estômago ele está vazio. Gradualmente, conforme o conteúdo alimentar vai sendo armazenado, nós temos então o estiramento da parede do estômago e essas pregas então vão se desfazendo, vão ficando menores, tá? Então essas pregas elas aumentam, a área especificamente aqui do estômago. Nós temos especializações, do estômago nas diferentes espécies. Então aqui nós abordamos especialmente a espécie, relacionada aos ruminantes, tá? Entendendo que o estômago, ele pode ser unicavitário, eu vou dar o exemplo aqui, roedores, humanos, então tem uma única cavidade, ou multicavitário, também é chamado, por alguns professores, alguns pesquisadores, a literatura, como poligástrico, tá? Como é o caso do estômago dos ruminantes. Então aqui eu estou mostrando para vocês o estômago de diferentes espécies animais. O gato, o cão, suíno, equinos e bovinos. Percebam então que nós temos diferentes colorações aqui, para as diferentes porções do estômago, Então vejam que nós temos em amarelo as porções que são aglandulares. Não apresentam glândulas secretoras na mucosa, tá? Então, cada espécie vai ter, essa proporção de estômago glandular ou aglandular e essas segmentações, unicavitário ou multicavitário, de acordo com a alimentação, tá? Então, nós temos o estômago sendo compartimentalizado ou sem compartimentos, tá? Havendo também diferenças entre carnívoros e herbívoros, tá? Então, nós vamos ver, colocando ao longo dessa aula, tá? Vamos iniciar, então, falando sobre a porção do estômago, o compartimento que é aglandular, ou seja, não apresenta glândulas de secreção na sua mucosa.
tem funções semelhantes ao esôfago, né? No caso aqui, armazenamento, como por exemplo, nos animais que são roedores, como os ratos, tá? Decomposição do conteúdo, né? Da ingesta, tá? Então, a função de fermentação, né? Uma atividade mecânica e química associada a esse processo de fermentação, tá? Então, como por exemplo, nos ruminantes, nós temos o rumen, né? A primeira porção, o primeiro estômago, especificamente, onde se tem a fermentação associado, né, a micro-organismos, onde se tem a digestão específica da celulose, tá? Além disso, função de armazenamento, pode haver, né, alguma fermentação microbiana, no caso dos ruminantes, como as vacas, né, e os equinos, tá? Em outras condições, né, outras porções aglandulares, nós vamos ver que não se tem especificamente uma ação de fermentação, mas tem uma ação mecânica que aumenta, então, a área de superfície, né, desse alimento, tá? Então, promove a particulação desse alimento, tá? Então, o estômago glandular, ele vai apresentar glândulas, né, na sua mucosa, tá? E dentre as células que estão presentes nessas glândulas da mucosa, né, então a gente chama de glândulas gástricas, nós temos as células que secretam o ácido clorídrico, o HCl, células que secretam o pepsinogênio, tá? Que é uma proenzima. Quando essa proenzima se torna ativa, nós temos a pepsina, que faz a clivagem, então, né, a hidrólise de proteína, tá? Secreção de muco, que é importante para a proteção da própria mucosa do estômago contra a ação do ácido clorídrico. O início do processo da digestão de alguns lipídios, tá? Pela ação das lipases, onde nós temos, então, células que secretam essas lipases e, como eu comentei, algumas células que secretam hormônios, tá? Então, vertebrados com porções glandulares, que apresentam, né, estômagos glandulares. Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, tá? Então, os mamíferos, né, a maior diversidade na forma do estômago e sempre associado especialmente ao habitat, né, e o tipo de alimentação que esses animais têm. Aqui eu estou mostrando para vocês o exemplo de um estômago unicavitário, uma única cavidade e inteiramente glandular, tá? Esse é o exemplo, então, que nós temos do estômago humano. Então, observem aqui que nós conseguimos ver as 4 túnicas: mucosa, submucosa, muscular externa e uma serosa. Percebam que na mucosa nós temos, então, a formação, né, a projeção das glândulas gástricas associadas aqui à lâmina própria, tá? Então, um epitélio de revestimento que logo na sua parte mais basal está associado, né, à porção da glândula, a glândula tubular, tá? Essa glândula gástrica. Percebam que essas glândulas gástricas apresentam vários tipos de células, né? Que secretam, então, esses componentes que eu acabei de comentar aqui com vocês, tá? Então, a mucosa do estômago glandular apresenta as glândulas gástricas, tá? Nós temos formando, então, a mucosa, um epitélio de revestimento cilíndrico e simples, porque é uma única camada, tá? As glândulas gástricas, a lâmina própria entre essas glândulas gástricas, como eu estou apontando aqui. Lembrem que a lâmina própria, ela é um tecido conjuntivo frouxo. E, por fim, a última camada que está formando aqui a mucosa gástrica é a muscular da mucosa, tá? Lembrem que a muscular da mucosa, ela é sempre músculo liso. Nós temos, então, a segunda túnica, que vocês já conhecem, né, em função do esôfago, que é a submucosa. Lembrem que na submucosa nós temos grandes vasos sanguíneos, artérias, veias, a inervação, né, o plexo submucoso, tá? E é formado, então, por um tecido conjuntivo denso. A muscular externa, no estômago glandular, e percebam, aqui eu preciso que vocês façam um asterisco, né, e mantenham essa observação. Nessa porção do estômago,
nós temos 3 camadas de músculo liso, tá? Então, a muscular externa do estômago glandular apresenta 3 camadas de músculo liso, sendo a mais interna, a disposição dessa musculatura lisa é oblíqua, a camada intermediária está disposta na forma circular e a camada mais externa está disposta longitudinalmente. Então, essas 3 camadas de músculo liso, né, na disposição diferente aqui, aumenta a força de contração, aumenta a motilidade. Isso favorece a particulação do conteúdo alimentar e a mistura desse conteúdo alimentar com as secreções das glândulas gástricas, convertendo então esse alimento, né, em quimo, tá? E por fim, a última túnica, né, que aqui é uma serosa. Observem que essa é uma secção histológica, onde eu consigo observar mucosa, tá? Então, epitélio de revestimento, cilíndrico simples, as glândulas gástricas se projetando em meio aqui à lâmina própria, a muscular da mucosa, que nós conseguimos ver bem destacada aqui, todo esse restante, né, essa projeção que está mais clara, submucosa, e então a muscular externa, oblíqua, circular, longitudinal, e por fim a serosa, tá? Então, as 4 túnicas formando, né, a parede do estômago. Aqui, gente, eu estou mostrando para vocês, então, em maior aumento, essa secção histológica, para que a gente consiga observar com maiores detalhes. O epitélio de revestimento, como eu disse para vocês, aqui em maior aumento, um epitélio simples, uma única camada, então eu consigo ver, né, as células justapostas, uma ao lado da outra, tá? Os núcleos, né, dessas células, e essa porção do citoplasma voltado para a luz, né, para o interior gástrico, percebam que é bem claro, tá? Então, anotem que esse epitélio de revestimento cilíndrico, né, e simples, ele tem a capacidade de produção de muco, tá? Esse muco tem alta concentração de bicarbonato. Então, o bicarbonato, ele é essencial para a neutralização do ácido gástrico, né? Evitando, assim, que o ácido gástrico venha a lesionar a mucosa do estômago. Então, aqui apontando, né, o epitélio de revestimento, esse epitélio simples, né? Então, deixei aqui para vocês acúmulo de muco associado à proteção, tá? E nós conseguimos ver, gente, que esse epitélio, ele tem essas dobras, né? E no final dessas dobras, então essas dobras aqui nós chamamos de fossetas ou fovéolas gástricas, tá? Então, aqui no finalzinho dessa dobra é onde eu tenho a abertura da glândula gástrica. Então, na secção histológica, nem sempre a gente consegue ver essa abertura perfeita, né? Porque a secção não pegou exatamente nessa região de associação. Mas quando eu observo aqui o desenho esquemático, eu consigo ver epitélio de revestimento, a fosseta especificamente, e então essa projeção para o interior da lâmina própria, formando a glândula gástrica, tá? Então, eu consigo ver epitélio de revestimento, lâmina própria, né, tecido conjuntivo frouxo, e a projeção, toda essa porção aqui são as glândulas gástricas, que são glândulas tubulares, colocadas, né, posicionadas uma ao lado da outra, tá? Então, aqui, né, o apontamento das glândulas gástricas, tá? Nas glândulas gástricas, gente, nós precisamos, então, aprender a reconhecer 2 principais tipos de células, tá? Sendo as células principais e as células parietais. As células parietais, ou também conhecidas como células oxínticas, são as células responsáveis pela secreção do ácido clorídrico, do HCl, tá? Então, nessa secção histológica, eu consigo observar que essas células são bem globosas, tá? Com o núcleo central, bem desenvolvido esse núcleo, tá? E apresenta uma coloração bem acidófila, ou seja, elas estão bem rosas, tá? Percebam que essas glândulas, essas células, né, parietais ou células oxínticas, elas estão posicionadas na porção superior da glândula gástrica. Quando nós observamos
na porção, né, mais distal aqui da glândula gástrica, nós observamos uma coloração mais intensa, mais basófila, ou seja, um pouco mais roxa, tá? Observem que essas células que formam, né, essa porção distal, elas têm um formato mais triangular, não são assim redondas, globosas como as células parietais. Então, essas células mais basófilas são as células principais, ou também conhecidas como células pépticas, tá? Então, são as células que secretam o pepsinogênio. Aqui, eu estou mostrando em um aumento maior, tá? Peguei essa porção aqui superior da glândula gástrica, aumentei essa secção histológica e estou observando, então, várias células oxínticas, várias células parietais, tá? Que tem a função, então, de secreção do ácido clorídrico. Coloquei aqui células parietais ou oxínticas, função de secreção do ácido clorídrico. Vocês vão ver em fisiologia, né, especificamente, como ocorre essa secreção, como ela é modulada, tá? A secreção também do fator intrínseco. Então, o fator intrínseco, gente, ele é essencial para a absorção da vitamina B12, tá? E essa vitamina B12, ela é essencial para a maturação dos eritrócitos, que vocês também conhecem como hemácias, né? Células vermelhas do sangue. Além disso, a vitamina B12 é essencial para o desenvolvimento e manutenção da saúde neuronal, tá? Então, essencial aqui. Essas células, né, as células oxínticas, então bem globosas, consigo identificar elas, né, pelo formato, pela sua morfologia, núcleo central, bem desenvolvido e caracteristicamente, em coloração de HE, elas são acidófilas. Fiz aqui um aumento também da porção mais distal das glândulas gástricas. Percebam que nós conseguimos ver, né, várias dessas células principais ou células pépticas, tá? Consigo até ver algumas células oxínticas aqui no meio, né? Então, dá para ver bem essa diferença, tá? Na identificação. As células principais secretam principalmente o pepsinogênio, como eu havia comentado com vocês. Além disso, secreção de renina e também das lipases gástricas, tá? Mas a principal função aqui é a secreção do pepsinogênio. Como característica, essas células têm um formato mais piramidal, os núcleos são bem desenvolvidos e estão associados na porção mais basal da célula, em contato com a lâmina própria, tá? Então, né, mais próximo da lâmina própria, e tem como característica, associada à coloração em HE, ser mais basófilos. Lembrem, gente, assim como nas glândulas salivares, quando a célula tem uma coloração mais basófila, significa que ela tem uma secreção mais proteica, tá? Aqui eu estou mostrando para vocês o estômago aglandular. Então, percebam que eu não estou mais observando glândulas na mucosa. Aqui eu consigo ver glândulas na porção da mucosa. Passei para o estômago aglandular. Estou aqui com o exemplo, né, de um animal que é o rato, tá? O rato da espécie Wistar, tá? Então, esses animais, né, que nós utilizamos, por exemplo, em laboratório, tá? É um mamífero. Percebam que nós temos nesses animais uma região aglandular, que está representado aqui em cinza, né? Um cinzinha claro, e a porção que é glandular, tá? Essa porção glandular, ela tem as mesmas características que eu passei aqui para vocês, né? Como no estômago de humanos, tá? Quando nós vamos para a porção aglandular, eu consigo observar essa estrutura aqui. Então, é uma secção histológica em que eu consigo ver a porção da mucosa, né? Então, a mucosa vai ter o epitélio de revestimento. Percebam que esse epitélio de revestimento, ele é estratificado, várias camadas, pavimentoso, porque a última camada, as células são pavimentosas, queratinizado, tá? Então, o estômago glandular, ele tem a função de armazenamento desse conteúdo, né? Então, tem maior contato, maior abrasão, por isso, precisa, então, dessa proteção da queratina. Então, o epitélio aqui, nós temos a lâmina própria, estou mostrando aqui a lâmina própria, né? Um pouquinho de lâmina própria, tá? Bem clarinha. E a muscular da mucosa bem desenvolvida,
tá? Então, característica aqui do estômago aglandular de roedores. Então, toda essa porção mucosa. Inferior à mucosa, gente, nós temos então aqui, ó, nessa projeção, tecido conjuntivo denso, né? Esse tecido conjuntivo denso formando a submucosa. Então, toda essa porção que eu estou passando, o pointer, né? Tanto a projeção aqui, quanto essa região submucosa. E a muscular externa. Percebam que a muscular externa, na região aglandular, ela tem a circular interna e a longitudinal externa, tá? Então, a muscular externa aqui, apenas com 2 camadas. E a serosa, né, sendo a última tônica, tá? Então, percebam, mucosa, submucosa, muscular externa e a serosa. Estômago aglandular, ele não apresenta glândulas gástricas. No estômago aglandular, nós sempre vamos ter um epitélio de revestimento estratificado, pavimentoso e queratinizado. O grau de queratinização vai depender, então, da espécie animal, tá? Então, passando aqui, né, para frente, observe, coloquei a porção glandular desse estômago do rato Wistar, tá? Epitélio de revestimento, cilíndrico simples, que secreta muco, as glândulas gástricas, percebo aqui uma coloração mais acidófila, pelo aumento, né, pelo grande número de células oxínticas, a porção mais distal dessas glândulas gástricas sendo mais basófila, em função das células principais, né, células pépticas localizadas nessa região. Um pouquinho de tecido conjuntivo, né, da lâmina própria, eu consigo observar aqui mais claro, e a muscular da mucosa, tá? Essa porção que nós vemos aqui quase que descolando é, então, tecido conjuntivo que eu consigo ver um pouquinho mais intensa, essa deposição, né? Tecido conjuntivo denso, né, formando a submucosa, e a muscular externa, tá? 2 camadas, né, de muscular eu consigo observar aqui, mas na realidade, como é a porção glandular, nós precisamos entender que existem 3 porções, tá? Oblíqua, circular e uma longitudinal externa, tá? E por fim, uma serosa. Nem sempre, gente, nós conseguimos observar a disposição diferente dos feixes musculares, tá? Mas entendam que nós temos 3 camadas, né, de músculo liso nessa porção glandular. Gente, fazendo uma observação, lembrem que nós falamos sobre os 2 plexos, submucoso e o plexo mioentérico. O plexo submucoso, sempre está localizado aqui, na submucosa, né, entre esse tecido conjuntivo denso e a primeira camada da muscular externa, tá? Enquanto o plexo mioentérico, ele sempre vai estar entre a circular e a longitudinal, tá? Então, a muscular externa entre a circular e a longitudinal, tá? Então, o plexo mioentérico. Falando, então, dos estômagos, né, das porções do estômago de ruminantes, dividi aqui para vocês o estômago não glandular, ou seja, o estômago aglandular, ele vai ser dividido em rumen, retículo e omaso. Então, essas 3 porções, rumen, retículo e omaso, nós vamos observar que o epitélio de revestimento da mucosa vai ser um epitélio estratificado, pavimentoso e queratinizado, tá? Nós não vamos conseguir observar glândulas, tá? Glândulas gástricas, porque lembrem, é a porção aglandular, tá? Enquanto a porção glandular dos ruminantes é denominada de abomaso, tá? Então, aqui eu deixei o esquema, né, do conteúdo alimentar. Passa pela cavidade oral, esôfago, passa pelo rumen, retículo, nós temos o processo de retorno para o esôfago, cavidade oral, regurgitar, né, a maceração, mastigação, a regurgitação desses animais, novamente deglutido passa pelo esôfago, omaso e abomaso, tá? E posteriormente, então, para o intestino delgado. Gente, observem que o rumen, que é a primeira, né, o primeiro estômago, a primeira cavidade, nós temos, então, agindo como uma cuba de fermentação. Nós temos associação de micro-organismos, né, que quebram esse alimento, favorecendo, então, a digestão parcial, né, desse conteúdo alimentar,
tá? O omaso e o retículo têm a função especificamente de ação mecânica, tá? Então, onde nós temos intensas contrações e o processo de conteúdo fermentado, né, que já foi fermentado no rumen, ele passa, então, a formar uma massa, né, finamente particulada. Então, eu tenho contração intensa nessas duas porções, né, omaso e retículo, tá? Favorecendo, então, a particulação. Esse conteúdo particulado vai para o abomaso, onde eu tenho maior digestão enzimática, né? Então, vejam que eu quebro esse conteúdo alimentar, aumentando a área de superfície para ação enzimática, tá? Percebam, então, gente, que nós vamos ter adaptações associadas, né, ao retículo e ao omaso. Nós vamos ver que tem mais musculatura lisa, tá? Então, a espessura das camadas de musculatura lisa são maiores. Enquanto no abomaso nós vamos ver, então, as glândulas, né, presentes para a secreção do suco gástrico, tá? Então, iniciando pelo rumen, tá? Eu vou passar assim: rumen, retículo, omaso e posteriormente o abomaso, tá? Então, o rumen bovino, nós vamos observar essas projeções, né? Essas papilas para o interior, para a luz, né? Dessa porção do estômago, tá? Então, nós vamos ver a porção aqui da mucosa. A submucosa, gente, nós não conseguimos diferenciar muito bem, tá? Em relação à mucosa. Então, nós vamos denominar de própria submucosa, porque nós não conseguimos ver a última camada da mucosa, que seria a muscular da mucosa, tá? Então, nós vamos ver o epitélio de revestimento, a lâmina própria, mas não tem evidente a muscular da mucosa. Por isso, a lâmina própria se mistura com a submucosa e dessa forma nós chamamos de própria submucosa. A muscular externa, né, circular e longitudinal, e por fim uma serosa, tá? Então aqui nós temos também, né, essas projeções, tá, em preto e branco, e aqui eu tenho então uma foto, né, dessas papilas, dessas projeções em direção à luz, né, dessa cavidade gástrica, e aqui a secção histológica. Então a papila, a projeção aqui, como se eu tivesse pego uma dessas papilas, tá? O epitélio de revestimento estratificado, várias camadas, queratinizado, menor nível de queratinização aqui, mas tem queratina, tá? Formando aqui, né, o epitélio de revestimento. A lâmina própria, esse tecido conjuntivo frouxo que está logo embaixo do epitélio de revestimento. E percebam que essa lâmina própria se mistura com o tecido conjuntivo que forma a submucosa. Então, eu coloquei aqui a ausência da muscular da mucosa. Por isso, nós vamos denominar, né, como eu coloquei aqui para vocês, própria submucosa. Então, eu tenho epitélio de revestimento, a própria submucosa, tá? Logo embaixo. Né, a porção aqui da própria submucosa, tá? Também posso, né, denominar aqui de submucosa. Eu sei que o que está próximo do epitélio de revestimento é sempre a lâmina própria, e o que é mais distal, o tecido conjuntivo denso, que faz parte da submucosa. Se eu aponto para vocês, né, nessa região e pergunto qual é a região específica, se vocês me colocam que é a túnica, né, própria submucosa, eu entendo, né, que vocês compreenderam então que é uma mistura dessas duas porções de tecido conjuntivo, tá? E aí, aqui eu tenho um pedacinho, né, uma secção da muscular externa, sendo a circular, né, interna, e depois a longitudinal externa, tá? Novamente, aqui eu tenho uma secção histológica, percebam maior queratinização. Gente, em herbívoros, né, nós temos maior deposição, é possível observar maior deposição dessa queratina no epitélio, tá? Então, eu coloquei aqui, não possui muscular da mucosa, a lâmina própria e o conjuntivo da submucosa se fusionam, formando a própria submucosa, né? Percebam que essa projeção aqui, que nós chamamos de papila, é formada pelo epitélio de revestimento e pela própria submucosa, tá? Né? Em direção à luz do estômago. Gente, passamos então para o retículo. Então, observação aqui no rumen.
as papilas são menores, as papilas têm um formato cônico, tá? Então, elas são mais redondas, né, na sua extremidade, tá? Menor nível de queratinização, não é possível observar a muscular da mucosa. Então, tudo isso caracteriza o rumen, né? Facilita para a identificação do rumen, tá? Quando nós vamos para o retículo, lembrem que o retículo é a segunda porção, segundo estômago, a glandular, tá? Percebam que nós temos essas projeções, né? O epitélio de revestimento, epitélio estratificado pavimentoso queratinizado, tá? Consigo ver, né, especificamente aqui a lâmina própria e percebam que a muscular da mucosa, ela é muito bem desenvolvida, especialmente nessas projeções, tá? Então, aqui o número 5 tá mostrando feixes da muscular da mucosa. Vou retornar aqui com vocês. Percebam que eu falei que o retículo e o maso têm a função principalmente de ação mecânica, portanto, maior desenvolvimento da musculatura lisa, tá? Então, por isso a muscular da mucosa aqui no retículo, né, nessas projeções em direção aqui à região do interior gástrico, tem bem desenvolvido a musculatura lisa da muscular da mucosa. Então, caracteristicamente. Aqui eu tenho uma secção histológica, a mesma secção histológica, né? Só que agora eu deixei com as estruturas bem nomeadas aqui para que vocês consigam identificar. Então, percebam, gente, que essas projeções do epitélio de revestimento, né, da mucosa e da submucosa em direção à luz, né, à cavidade dessa porção do estômago, elas são mais compridas. Então, nós chamamos principalmente de pregas ou cristas reticulares, tá? Então, nós temos uma crista, uma prega reticular grande, né, maior, e associada a essa prega, essas cristas, nós podemos ter, então, papilas menores, tá? Como demonstrado aqui pelo número 1, tá? Então, epitélio pavimentoso estratificado e queratinizado, a lâmina própria, né, tecido conjuntivo frouxo e a muscular da mucosa bem desenvolvida, especialmente nas regiões mais apicais, né, superiores dessas pregas, tá? Logo embaixo eu tenho o tecido conjuntivo denso da submucosa, tá? Então, a muscular externa sendo uma circular e uma longitudinal. Então, como eu havia comentado com vocês, percebam que nós temos bem desenvolvida a muscular da mucosa e a muscular externa ela também vai ser bem desenvolvida. Embora essa secção histológica ela não favoreça, né, essa visualização, mas essa circular e a longitudinal são bem desenvolvidas, tá? Compondo então a muscular externa. Aqui, gente, eu só estou mostrando para vocês, né, essas projeções, tá? As pregas reticulares, essa musculatura, né, a muscular da mucosa, especialmente na porção do ápice dessas pregas, tá? Voltadas então para a luz e bem desenvolvida a muscular externa. Aqui eu deixei uma outra secção histológica, né, para que vocês possam observar então as pregas reticulares, tá? Onde nós temos então o epitélio de revestimento, a queratina bem acidófila, a lâmina própria e a muscular da mucosa, né, esses feixes bem desenvolvidos, tá? Então, deixei também, né, a muscular da mucosa se projeta um pouco, presente no ápice, né, dessa papila, formando uma condensação apical, especialmente nessa região apical, tá? E o omaso, então, que é a última porção aglandular, né, o epitélio também pavimentoso, estratificado e queratinizado, tá? Essas pregas omasais com papilas menores, então aqui nós conseguimos ver as pregas maiores e pequenas papilas se projetando, né, junto a essas pregas maiores, tá? Então, né, aqui dá pra ter uma noção, né? As papilas são as porções pequenas e as pregas são essas estruturas maiores aqui, tá? Alguns autores até dizem, né, que essas pregas se posicionam semelhantes a folhas de livro, tá? Retém um alimento grosseiro, né? Absorve água e minerais, então uma região que favorece a absorção de água e minerais,
E como eu havia comentado com vocês, né, o omaso tem essa função de trituração do alimento pela contração da musculatura, tá? Então, olha só, gente, aqui nós temos, né, essas pregas se projetando para o interior, para a luz da cavidade, né, desse estômago, dessa porção gástrica, o epitélio de revestimento bem evidente, tá? A lâmina própria, a muscular da mucosa bem desenvolvida, tá? A submucosa, ela está presente, mas ela é muito pouco desenvolvida, então a gente quase não consegue ver, né, a presença da submucosa, e a muscular externa é muito desenvolvida, tá? Então percebam, como eu consigo observar que é o omaso, né, não ter uma dúvida em relação aqui à porção do retículo. Percebam que nós temos nas pregas do retículo pequenas projeções, pequenas papilas, tá? Que se formam, bem característico. Nós temos, então, a musculatura da mucosa bem desenvolvida, mas ela está associada principalmente a essas regiões apicais, né? Quando nós vamos para a porção do omaso, as projeções, as pregas são muito maiores, tá? Nós temos, então, a muscular da mucosa muito bem desenvolvida, desde a porção apical até a porção mais basal aqui dessas pregas, tá? A submucosa é pouco desenvolvida, então, caracteristicamente, né, já consigo identificar isso. E a muscular externa é muito bem desenvolvida. Então, aqui nós conseguimos ver, tá? Epitélio de revestimento, a lâmina própria, tecido conjuntivo frouxo aqui, um pouquinho mais claro, mais acidófilo, os feixes de musculatura lisa, tá? Da muscular da mucosa. Tenho, então, né, nessa porção aqui, um pouco de tecido conjuntivo denso, né, que forma, então, a submucosa, tá? E a muscular externa, então, muito bem desenvolvida. Coloquei aqui submucosa pouco desenvolvida e a muscular externa muito bem desenvolvida, tá? Aqui é outra secção histológica, epitélio de revestimento, lâmina própria, muscular da mucosa, toda a projeção, olha só, gente, por toda a estrutura da prega, né? Submucosa, tá? Então, aqui embaixo, já consigo, né, nessa secção histológica, está um pouco mais evidente. E aqui eu já consigo ver os feixes de musculatura lisa da muscular externa, tá? Outra secção histológica, né? Do omaso, de uma prega, tá? Então, caracteristicamente aqui, todas as estruturas que nós vimos. E o abomaso, gente, então, que é o último estômago, a última porção, que é glandular, né? Então, o estômago glandular, a estrutura é muito similar à estrutura que nós vimos, por exemplo, nos humanos, né? E assim como nós vimos lá no estômago glandular do rato Wistar, tá? Então, o epitélio de revestimento, cilíndrico, simples, que produz muco para proteção, as glândulas gástricas formando a mucosa, né? As células aqui oxínticas ou parietais e as células pépticas ou principais, tá? Tendo a ação, então, né, digestiva pela ação das enzimas, tá? Então, lembrem que o estômago, né, na sua porção do abomaso, ele é glandular, por isso eu vou encontrar glândulas na mucosa, tá? Deixei aqui algumas questões de direcionamento, tá? Em relação, especificamente aqui, às estruturas, né? E os diferentes tipos de estômago, de mucosa, que nós encontramos, né? E as especializações de cada uma dessas porções. Eu peço, então, que vocês atentem para os detalhes que eu fui colocando de diferenciação, né? Entendam o que são estômagos aglandulares e estômagos glandulares, tá? E o reconhecimento sempre, né, das 4 túnicas, mucosa, submucosa, muscular externa e a serosa, né, no caso aqui do estômago, tá? Então, gente, eu deixo aqui essas questões de direcionamento e as dúvidas que porventura surgirem devem ser colocadas, então, na próxima aula.